aí, tudo bem? Tá começando mais um Tá Ligado. Fala galera, tudo certo? Hoje o programa é pra todo mundo, mas com um cara que faz pinturas pra ninguém. É isso aí, hoje a gente vai receber um artista que retrata cenários e tradições de São José dos Campos em quadrinhos e poesias, e o nome de um dos projetos dele é justamente esse, Pinturas pra Ninguém. Bom, seja bem-vindo, Júnior Moreira, aqui é o Tá Ligado. Cara, prazer em ter você aqui. Prazer, Marvin, prazer, Thiago. Estou muito feliz de ter recebido esse convite aqui para a TV Câmara e tudo mais, e espero que seja bem bacana nossa conversa. Nosso papo. Com certeza, se depender da gente retratar, falar sobre a sua arte aqui, vai ser muito bacana, que você faz uma arte muito legal. Obrigado. Já vou inclusive pedir para o pessoal da nossa produção ir mostrando aí na tela algumas das suas artes. E queria falar sobre esse nome aí que você colocou, Pinturas pra Ninguém, mas na verdade você está falando de todo mundo, né, cara? Você está mostrando a cidade. Acabou sendo, né? Perfeito. Esse nome, bicho, começou com uma história meio esquisita. Aliás, peço perdão à minha mulher que está aqui ao lado, mas no final de 2016 eu tinha um outro relacionamento e a guria terminou comigo e foi cortando o contato, como é o normal de acontecer. Uhum. E eu tava acabando de sair do ensino médio, era super apaixonado e tudo mais. E quis fazer algo que chamasse a atenção dela. E fui fazendo algumas pinturas, que no caso ainda eram pinturas com aquarela, com guache e acrílica, e fazendo alguns poemas. E criei no Facebook, até então, a página Pinturas pra Ninguém, que partia do princípio de que, bom, se não são pra você, então são pra ninguém. De uma forma despretensiosa mesmo. Sim. Uhum. E aí, qual não foi a minha surpresa depois de algum tempo que começou a ganhar uma proporção muito grande e ficou meio irônico, né? Chamar de Pinturas pra Ninguém, que uma galera começou a conhecer. E cara, você trabalha muito a questão das cores, né? Tem a presença muito forte de roxo, enfim. Mas eu acho que tudo isso se resume no slogan que você colocou ali, melancolia em neon, né? Perfeito. Como que você conseguiu sintetizar essa ideia? Eu achei muito interessante a síntese dessa ideia de melancolia em neon. Você resumiu muito bem tudo que você está fazendo ali. Perfeito. A minha ideia não era fazer arte sobre melancolia, não era fazer artes futuristas ou arte sobre São José dos Campos. Quando começou de uma forma despretensiosa para conquistar minha ex-namorada. Mas as coisas foram tomando proporção a ponto de eu ir fazendo desenho se eu gostava, que eu achava interessante. E em algum momento desenhar sobre São José dos Campos foi ficando uma coisa muito especial para mim. Quando Pinturas pra Ninguém começou, não tinha essas cores que hoje em dia são até características como identidade visual. Muita gente vê as coisas da minha arte assim e já associa a minha arte, até porque não tem assinatura. Então, quando acham em algum lugar na internet, já, é do Pinturas pra Ninguém. Mesmo sem que eu tenha assinado, porque já fica como uma identidade visual. E isso começou numa ideia de modernização, eu trazer uma coisa que acabava sendo meio cyberpunk, meio futurista, com luzes refletores e noite, essa ideia de neon mesmo. E o neon, pra mim, tá muito associado a uma coisa que não é tão festiva, que eu, pelo menos, sou um cara muito mais... Eu sou extrovertido e tudo mais, mas não sou muito de festa, sou um cara mais pra dentro também, as musiquinhas que eu curto são desse jeito também. E o neon, pra mim, tá muito associado à solidão, à solitude, ou o que você faz sozinho e como tudo isso reflete, sabe? Acho bem interessante. Então, começou por aí, a melancolia em neon. O artista trazendo o que ele tem dentro, né? A emoção e a arte, nada mais do que isso mesmo, né? A gente trazer para fora, seja com pintura, com música, com o que for, o que a gente tem de carga emocional, né? Exatamente. Quando a gente vê isso em lugares da cidade, né? A casa de shows X, enfim, em qualquer lugar da cidade, você se reconhece ali de alguma forma. E ele mostra lugares que todo mundo que passa por São José não precisa nem morar, que de repente conhece. Então a gente foi vendo ali, tinha a Biblioteca Cassiano Ricardo, tinha o que mais que a gente viu ali? No que apareceu a Estaiada. É que você foi falando, a gente vai prestando atenção na arte, na sua fala ao mesmo tempo. E você já retratou vários espaços também, né? Sim. Inclusive, aqui ó, essa é a Praça lá do Aquários, com um monumento da cultura Praça oriental. do Japa, né?
E é interessante, outra coisa que a gente pode falar também, né Júnior, é a questão, você falou que você começou em 2016, da evolução do seu processo, de técnicas, né? A gente separou algumas imagens até para poder mostrar isso e você comentar também a respeito dessa mudança sua como artista também, né? Olha lá, essa já essa é um mais pouquinho mais começo, antiga, né? Era de 2018, eu acho, 2017, algo assim. Eu estava em um momento bem música popular brasileira e a ideia de resgatar coisas circenses, assim. Eu acho que a MPB, a bossa nova, tinha uma característica que era um pouco elitista, mas brasileira, de trazer elementos circenses muito grandes, assim. Então você tinha, por exemplo, Elis Regina, ou a Nara Leão, e principalmente o Chico Buarque, fazendo muitas coisas de temática de circo. E eu tava numa época que eu achava isso muito maravilhoso, assim. E era muito legal eu tinha acabado de fazer 18, 19 anos, era muito legal você querer ser meio francófilo e andar de suspensório e boininha e achar, meus amigos até brincam que é o Júnior Valdeville, que nessa época aí era bem Valdeville mesmo, né? Aqui era uma também coisa... é mais ou menos da mesma época. Exato, é da mesma época mesmo. Que é uma coisa Pierrot, Columbina, depois o Los Hermanos buscou isso muito também, e eu achava muito legal, assim. Mas isso das cores fortes e até a questão do neon já estava ali presente, né? Já era uma coisa tava que você surgindo já, tava surgindo. O neon não tinha exatamente o neon ainda, mas já tinha o foreshadowing, né? As coisas que apontavam que alguma coisa ia acontecer. Ele ia chegar. Ele ia chegar. E dentro disso que você comentou da questão da música, né? A gente tá vendo outra, e é sempre um retrato de um momento tido como feliz, né? Isso que eu acho muito interessante, mas você tem uma pitadinha de melancolia. Isso, exatamente. Então é um momento todo feliz, mas tem um olhar triste ali, e isso é muito intenso, né? De certa forma. Né? Às vezes sim, mas não necessariamente a tristeza. Eu acho que a melancolia não tem muito a ver com tristeza em si, mas com uma introspecção de autoconsciência. Quando você está com seus amigos, assim, você pode ficar um tempinho quieto de vez em quando, e não quer dizer que você está triste. Sim. Você pode ter um momento melancólico ali de parar para pensar que em algum momento tudo vai passar, em algum momento eu já tive outros amigos e as coisas não duram, as coisas estão sempre se movendo, é tudo muito rotativo. Né? É interessante a gente ter um momento de introspecção para a gente dar uma valorizada nas coisas assim, e não é necessariamente triste. A gente pode ter uma melancolia que acaba sendo uma melancolia que é simplesmente introspectiva, ela não é nem feliz, nem triste, ela é simplesmente um momento... Parar para refletir. Um momento sozinho seu, um momento... E é uma forma de entretenimento, por que não também, né? Não, com certeza, Afinal de tudo contas, pode ser, quando você... Afinal de contas, senão o Coldplay não fazia tanto sucesso, né? E faz muito sucesso. Com cores neon, inclusive, vale dizer, tem bastante neon na carreira do Coldplay também. Sabe aquela ideia do calado vence? Sim. De repente é isso mesmo, você fica um pouco quieto ali pra você vencer, né? Raciocinar. E, querendo ou não, a gente tem que ver beleza em todas as emoções, né? Não tem beleza só na felicidade, tem beleza também na tristeza, na introspecção, enfim. Gente, a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, mas agora a gente vai pro intervalo. Até já. Tá ligado de volta? Hoje a gente está recebendo o artista Júnior Moreira, conhecido pelo trabalho que ele faz em quadrinhos retratando cenários de São José dos Campos. Mas antes de continuar, vamos falar do Legislativo. Vou te contar da Lei 10.692 de 2023. Ela instituiu e incluiu no calendário oficial de festas e comemorações de São José dos Campos o Dia da Cultura Geek. A data oficial é 25 de maio e, com ela, os objetivos são fortalecer e divulgar essa cultura na cidade, incentivando eventos e outras ações de promoção. O autor da lei foi o vereador Walter Hayashi. Marvin, você estava por dentro dessa lei, porque quando ela saiu, começou a vigorar, você já estava aqui na TV Câmara fazendo matéria sobre ela. Exatamente, cobertura. Fiz uma reportagem a respeito disso, mostrando muito da cultura geek aqui em São José dos Campos, que é muito ampla, né? Galera do cosplay, a galera dos eventos, é bem legal.
Voltando aqui para o Júnior, né, Júnior? Eu acho que quanto mais eventos culturais a gente tiver, quanto mais manifestações, isso acaba servindo de combustível para você, para o seu trabalho também, né? A gente viu você retratando o carnaval, você retratando outras situações culturais na sua arte, isso tudo que movimenta a cidade, movimenta a sua arte também. Perfeito. Sempre que tem eventos culturais aqui na cidade, seja da cultura geek, normalmente da cultura geek, aliás, e entre outros, normalmente há um espaço para bancadas de artistas. Então, artistas como eu ou outros artistas da cidade que produzem desenhos físicos ou quadros ou bordados, que existe muito bordado também, eles cedem espaços para você ir com uma mesinha lá e vender seu trabalho, ou pelo menos divulgar o seu trabalho. Então, não é um jogo de soma zero, é um jogo que acaba acrescentando e agremiando para todo mundo, assim, que é, cara, para quem super é legal. Artista, a gente sabe que não é fácil sobreviver de arte, né? Porque todo mundo precisa também do dinheiro na conta. Essas oportunidades de apresentar a arte para um público cada vez maior e até monetizar o seu trabalho, isso com certeza é muito importante. É completamente né? diferente a renda que você tem se você, por exemplo, for fazendo comissão. Mas assim, você sabe que está chegando um evento onde vai ter uma galera X que vai comprar um número de obras tuas ali. Uhum. Principalmente se você já tem um trabalho um pouco mais desenvolvido na internet, se você pelo menos já tem um reconhecimento ali do pessoal, você pode fazer propaganda que, pô, vai ter o evento tal e eu estarei lá. E a galera já vai... Mas normalmente o pessoal do São José não compra só de quem é conhecido, eles também costumam comprar de quem tá lá na hora, assim. Eles vão vendo... E é super legal, gente. Então, acaba caindo um cascalho, assim, na conta de todo mundo. Você sempre trabalhou só com arte ou você já teve Não, outras nunca trabalhei profissões? só com arte. Eu comecei a trabalhar mesmo. Comecei a trabalhar com arte em 2013, por aí, fazendo desenhos realistas. Achava a coisa mais chata do mundo, muito cafona. Era, assim, muito cafona. Era um monte de casal aleatório pedindo pra eu desenhar eles, e bebê, desenhar bebê, e bebê Não tudo é só igual. praia, Nossa, era muito chato, cara. E Mas você fazia... você tomava uns ter um calotes retorno de vez em financeiro. quando. Mas você ganha, dava pra tirar um dinheiro legal. Mas eu tava, acho que eu nem sei se eu tava no ensino médio ainda, mas tinha alguma visibilidade que o Facebook era bombado na época também. Depois, bicho, eu comecei a trabalhar muito como ajudante de mudança. Então trabalhei com fretes e mudanças, com carreto, serviço braçal durante 5 anos. Olha. Com o meu pai. A gente trabalhou muito tempo nisso, enquanto eu fazia faculdade também. E atualmente eu sou professor de língua portuguesa da rede pública. Legal. Então, esse é meu salário oficial, meu dinheiro oficial, minha forma de ganhar a vida. Mas você acabou de trazer aqui para nossa conversa uma figura importante que já estava planejando colocar no nosso papo aqui também, que é seu pai. Perfeito. Seu pai que te ajudou também a aprender a desenhar, foi isso? Meu pai me ensinou a desenhar, meu pai desenha muito bem e já ganhou concursos aí também, já ganhou passagens de avião através dos desenhos dele. Em algum momento ele trouxe aquela ideia de que alguns dos nossos pais costumam trazer, de que isso era uma coisa que eu fazia quando eu era mais novo. E simplesmente abriu mão, como se fosse uma lembrança dele, algo que não faz mais parte da vida dele. Mas tenho extremo respeito pelo meu pai pelas coisas que ele fez, porque se não fosse isso, eu seria um cara completamente diferente, eu não desenharia. Uhum. E a vida é muito curta para você ser bom em 2 coisas. Então, pelo menos engatilhei nessa. Mas você aprendeu com ele essas técnicas que você utiliza? Foi mais um estímulo de ser um desenhista? Foi mais um estímulo mesmo, porque eu desenho tudo no papel, desenho tudo à mão, certinho, né? Não são artes digitais, elas são coloridas digitalmente. Mas você tem esse incentivo quando você vê alguém da sua família, alguém que estava muito próximo a mim, que morava na mesma casa que eu, como meu pai, desenhando pra caramba, e você como criança, assim, toda criança acha desenho uma coisa deslumbrante, todo mundo tenta desenhar em algum momento. Educacionalmente, isso é anterior à escrita, isso é anterior à fala, então é uma das maneiras de se expressar que estão lá desde que você se lembra, basicamente. Eu não lembro quando eu comecei a desenhar. Eu desenho desde que eu ando, desde que eu falo. Tá sempre lá. Mas eu sei que meu pai foi um ponto muito importante para mim nesse quesito,
de estar me ensinando a sombrear, de estar, pelo menos, sendo o cara que tem desenhos legais, e eu queria ter desenhos legais assim em algum momento. E ele tinha técnica para te passar, porque isso que você falou, é quase instintivo. Todo mundo, qualquer criança, adulto, quem for, pegou um lápis, um papel, vai rabiscar alguma coisa, né? Você vai ficar bonito, você não vai, são uns 500, até porque beleza é uma coisa extremamente subjetiva. Perfeito. Mas existem técnicas que colaboram com o trabalho do artista. Teu pai foi esse cara que, tipo, pelo menos te apresentou, te introduziu a essas técnicas? Sim, meu pai, ele não tem algum estudo aprofundado sobre artes ou sobre desenho, nunca fez nenhum técnico em relação a isso. Ele é um cara de chácara também, sabe? Ele terminou o ensino médio através do supletivo, então sempre foi uma coisa instintiva mesmo. Só que mesmo quando é instintiva, você conhece as técnicas quando você faz aquilo com bastante frequência. Sim. Então ele me ensinou a sombrear, me mostrou o esfuminho, me mostrou técnicas de coloração, esboço, e eu achava terrível, achava péssimo, achava que a coisa mais legal era você fazer tudo desproporcional e ir desenhando de qualquer jeito, e ele dava um puxãozinho de orelha lá, e eu achava super careta, assim, eu tinha uns 6 anos, achava a coisa mais boba do mundo, você tem que fazer esboço, assim, e hoje em dia é muito difícil você fazer um desenho que você não tenha estrutura. Qualquer coisa, você vai fazer um texto que não tenha estrutura textual, qualquer arte, assim, tirar da cartola, né? Então, poxa, com certeza o meu pai me colocou nesse caminho, né? Depois, gostos pessoais. Exatamente. Sabe que desenhar é uma das minhas grandes frustrações, né? Não ter aprendido a desenhar, no caso. Mas mesmo não tem jeito nenhum ali com o lápis na mão. E quando eu tentei, eu comprava aquelas revistas que ensinavam o básico, umas técnicas, sabe? Eu não conseguia reproduzir as técnicas da revista. Pode crer, cara. Então eu falei, mas não é pra mim. Tudo por enquanto, porque eu também não conseguia reproduzir essas técnicas e depois de um tempo você consegue, né? Mas a gente pode trocar de lugar, porque uma das minhas frustrações também é não ser apresentador da MTV. Não ser VJ. Ué, e o Júnior e agora ele é apresentador. Você acabou de falar aí, ó, que a vida é curta demais pra gente ser bom em 2 coisas. Então, não é um bom desenhista, mas pelo menos um excelente apresentador. Exatamente. Somos fãs do Marvin. Sorte aí, a minha apresentar do lado de um cara desse. E mas, pra mostrar... apresentar por tempo limitado, que agora a gente vai pro intervalo. Exatamente. A gente volta a apresentar com muito orgulho daqui a pouco, depois do break. Voltamos com o Tá Ligado, hoje trocando uma ideia com o artista Júnior Moreira. Só que antes da gente continuar esse papo, eu tenho uma notícia, na verdade uma lei aqui da cidade muito interessante para apresentar para vocês. Olha só, é uma lei que já tem 38 anos, ela é de 1986. A Lei 3.103 daquele ano oficializa e inclui no calendário de festas e comemorações do município a Noite do Artista Joseense. É realizada todos os anos em julho como parte das comemorações do aniversário de São José. À noite, se você estiver assistindo esse programa à noite, a noite do artista joseense da vez, Júnior Moreira, se estiver assistindo de tarde, a tarde dele, se estiver assistindo de manhã, não interessa. Hoje o dia é do Júnior Moreira, a gente vai falar dele aqui. Cara, quero aproveitar, inclusive, para a gente falar um pouco mais da sua arte, mostrar algumas delas aqui no nosso telão e ir comentando uma a uma. Vamos ver qual é a primeira. Clássica igreja Zona Sul da cidade, da Avenida Cassiopeia, certo? Paróquia Espírito Santo. Os sinos do satélite me enchem de saudade, você colocou escrito aí na tua arte. Tem alguma relação pessoal dessa região da cidade com a sua vida? Tem sim. Eu morei com a minha avó e moro ainda com o meu primo também durante muito tempo. E eventualmente acontecia algo que a gente tinha que se separar e eu ficar na casa dos meus pais, assim. E nós sentíamos muita falta, porque nós estávamos juntos há um bom tempo. E ela mora no satélite, sempre morou lá, tem uns 40 anos pelo menos. E ainda que seja no Bosque dos Eucaliptos, onde meus pais moram, e é assim, 2 palitos para você ir de um lugar para o outro. É, bairro vizinho, né? Assim, você pode ir andando. Os sinos do satélite me enchem de saudade, foi pensando na minha avó, foi pensando no meu quarto, foi pensando no ambiente que eu teria ali no satélite, que acabava não sendo o mesmo no Bosque, por exemplo. Assim. Então, quando eu passava um tempo com a minha avó, era super bacana. E fiz isso pensando nisso. Posteriormente, aconteceu isso na pandemia. Como eu tinha que sair bastante na pandemia para trabalhar, porque eu trabalhava de mudança, não podia ficar com pessoas idosas. Então, a gente não podia mais morar juntos.
Então, isso se aplicou muito bem nesse fator, porque a gente não podia se ver muito bem, sabe? Não, mas o sino acabava sendo uma conexão entre vocês. Claro, os sinos do satélite você segue me enchendo de saudade. E são coisas que vão ganhando significado, né? Porque uma pessoa que, por exemplo, não conhece São José dos Campos, os sinos do satélite, ela, opa, o que ele quis dizer com isso? Mas, para quem a pessoa vai dar outro significado para isso. Né? Filho e arte a gente faz pro mundo, pessoal. Você posta lá e aí atribui qualquer significado. Vamos ver mais Então, um dos seus filhos aqui. No Burle Marx, eu te amei, pelos cortiços do banhado, vos ouvistes. Era a parte de um poema que falava: no Burle Marx eu te amei, pelos cortiços do banhado vos ouvistes, pelas ruas que desembocam na Andrômeda chorei e inundei São José dos Tristes, que foi pensando também em antigos amores e onde nós nos encontrávamos e como estão as coisas agora depois que a vida segue seus caminhos. E os lugares continuam lá, ainda Esse texto que você acabou de passar é tua autoria também. Sim. Vamos claro. De novo, que ele é lindo, quero escutar com mais calma. Perfeito. No Burle Marx, eu te amei, pelos cortiços do banhado vos ouvistes, pelas ruas que desembocam na Andrômeda chorei e inundei São José dos Tristes. Que era a ideia de que os lugares permanecem, né? Sim. Você sai com uma pessoa, com amigos, que aconteceu bastante, que eu fui perdendo amigos, tanto por questão de saúde, mortes, ou então até mesmo simplesmente a vida que nos afasta, né? Mas os lugares permanecem, ainda que as situações, circunstâncias e amizades não permaneçam. Certamente. Show. Temos mais outra arte. Essa a gente tá vendo essa é legal. Lindo. Rua torta, lua morta, tua porta. Parece simples, mas não fui eu que escrevi esse eu só ilustrei. Este é de um poeta que essa cidade aqui conhece um pouquinho melhor, que tem um pouquinho mais fama que eu, chamado Cassiano Ricardo. E eu tava numa onda eu sou bastante fã do Cassiano Ricardo e gosto de ilustrar eventualmente alguns poemas dele. E até fui convidado na Flinha no passado para homenageá-lo em algum momento. E inclusive, esse aí é um texto dele. Foi parte de uma exposição, né, essa arte? Essa arte em si, não. Não? Essa arte fazia parte de uma série de ilustrações que eu estava fazendo para o próprio Cassiano Ricardo em si, mas era digital mesmo, não era nada físico no caso. Sim. Mas muito legal. E aí a gente vê a questão das cores também, ó, que ele trouxe pra gente lá no primeiro bloco, com aí até um pouco mais trabalhado, né? Que a gente tá vendo que você tá misturando várias cores, nas outras pelo menos tinha uma predominância de alguns tons, são mais rosa, mais vermelho, aqui tá tudo misturado. Existem coisas piores que estar sozinho, mas geralmente leva tempo para entender isso. E quase sempre, quando você entende, é tarde demais. E não há nada pior que tarde demais. Esse texto é do Bukowski. E eu gosto muito de introduzir literatura e trabalhar tanto textos de minha autoria quanto de autorias de outrem dentro das minhas artes. E essa brincadeira foi transformar São José dos Campos em algo futurista e neon. E eu gosto bastante, eu gosto mais de desenhar a cidade como ela é e retratar com minha perspectiva de cores, assim, do que realmente fazer coisas mais futuristas. Mas essa aí eu tentei trabalhar um pouquinho a ideia de Nova Sanja, que tem muito a ver com quadrinhos de heróis, quadrinhos de editoras um pouco mais celebradas, que, sei lá, Nova Gotham e coisas assim, sabe? Inclusive, me lembrou o Dr. Manhattan, esse tom de azul. O Dr. Manhattan do Watchmen, para quem já leu. Somos muito fã de Alan Moore, de Watchmen aqui. Júnior, você falou a respeito do Cassiano Ricardo, e lembrei de uma questão interessante dentro disso, que, por exemplo, o Cassiano Ricardo, um autor clássico, né, da literatura brasileira, retratou São José dos Campos para a história, Martim Sererê, por exemplo. Você para pensar, por exemplo, na sua obra sendo interpretada no futuro por outras pessoas, entendeu? Porque, por exemplo, ele falava de uma São José da calmaria, do campo, dele, né? Do momento dele. E você fala de uma São José, né, do seu ponto de vista, melancólica e neon. Você já parou para pensar nisso? Assim, é muita pretensão. A gente pode até brincar e tudo mais, mas é muito pretensioso você imaginar que falarão das coisas que você faz, assim. Ainda que, pelo menos no meu caso, eu consiga ganhar alguma proporção de visibilidade, tanto em programas como esse, quanto na internet, mas é um pouco pretensioso a gente pensar que alguém vai estudar a gente no futuro, ou que vai servir de retrato. Mas toda a arte retrata o momento que ela está passando, o que a vida está passando, e o Zeitgeist,
certo espírito de seu tempo. E eu acho que tem muito disso. O Cassiano Ricardo, ele tinha uma perspectiva bucólica, uma perspectiva de uma São José calma, uma São José muito rural. Ele é um cara que, pô, tava na ABL, tava na Academia Brasileira de Letras, o cara foi pra França em nome do Brasil. Então ele estava inserido em um mundo de Belle Époque que era muito mais agitado do que era a nossa cidade em si, que era muito mais calma. E São José foi se industrializando cada vez mais, foi ficando cada vez mais tecnológica, com as empresas que vieram para cá, com as fábricas, com toda a sua estrutura, e São José foi ficando cada vez mais avançada. A minha arte, ela chega em uma perspectiva que mostra um pouco futurista e trata de uma forma as coisas ordinárias de uma maneira um pouco mais moderna, e acaba sendo vanguardista nisso, que eu acho que a tendência de São José é ficar cada vez mais moderna. Então talvez alguém no futuro olhe para minhas artes e tem uma arte que mostra a ponte estaiada sendo construída, depois tem uma que já mostra ela construída. Alguém pode olhar isso e ter como um registro histórico de um momento que, ainda que São José não fosse extremamente metropolitana e tecnológica, mas processo. Que pelo menos os artistas desse momento já viam o que ia acontecer. Cara, com pretensão ou não, o fato é, você criou um projeto com o nome Pinturas para Ninguém e chegou em muita gente. É verdade. Então, tenho certeza que você ainda vai chegar muito longe. Obrigado por ter vindo até o Tá Ligado hoje, compartilhar com a gente sua arte, sua história. E até a próxima. Muito obrigado, gente. Fico muito feliz de participar. Vambora! Vamos nessa. Vamos nessa. Tentando agora deixar a melancolia? Ou não? A melancolia é bonita também. Eu muito gosto bonita. Aprendemos neon, hoje. Então, melhor ainda. Tchau, tchau, gente.